Bom, então vamos lá? Olha só, hoje eu quero compartilhar algo que mudou bastante, quase que completamente a minha visão sobre tradição e inovação. Se você já parou para pensar sobre algumas tradições que duram séculos, né? Enquanto outras você sabe que desapareceram aí dentro de uma geração ou menos, a gente tem uma resposta para isso. Não é a rigidez, não é o sistema de conservação mecânica. É aqui que entra algo que pouca gente conhece: o ato da criação, o ato bissociativo do Arthur Koestler. Esse livro maravilhoso. Então fica comigo que a gente vai trabalhar essas variações, a maneira de entender as tradições, os valores e até mesmo o seu papel no mundo, tá bem? Por meio dessa ótica de inovação, criatividade e conservadorismo. Que mistura legal. Se você parou de paraquedas aqui, então a gente está falando, o canal é voltado para uma mente conservadora e não no estilo que você deve estar acostumado a escutar como um xingamento, ou como um rótulo, ou como uma ideologia, porque é justamente o oposto, né? É uma anti-ideologia que combate as falsas boas ideias, né? Esse é o papel de um bom conservador. Bom, então vamos lá. Qual que é o ponto aqui? Em 1964, o Arthur Koestler ele descreveu esse processo que ele chamou de bissociação. Ou seja, é o momento em que dois estalos se fundem, duas ideias, dois insights, duas diferentes coisas, conceitos e informações, dados que estão num canto do seu cérebro, o outro no outro, se conectam. É o velho tico e teco, né, da minha mãe lá, se conectando um no outro. Né? Então, essa sincronia entre ideias aparentemente distantes para criar algo novo. Tá bom, você já ouviu falar da síntese, antítese e a tese, né? A hegeliana. Então você tem uma tese, você tem uma antítese, chega numa síntese. Mas não é bem por aí, tá? O que a gente vai é um pouco além. É dentro do próprio ser, tá? Não é algo de fora, uma contraposição, não necessariamente, na verdade. Então quando a gente olha para a tradição com esse olhar, inclusive semiótico, então você também sabe, quem está mais tempo no canal, a gente vai sempre trabalhar as coisas sob o ponto de vista dos símbolos, dos signos e as questões que estão é, tanto evidentes quanto latentes do que a gente chama de estudo dos símbolos, que é a própria lógica, né? Segundo o Charles Sanders Peirce. Então, para o Peirce, as tradições que sobrevivem não são as que ficam congeladas no tempo. Vão ser aquelas que sabem se reinterpretar, criando novos significados. Então, esse é o ponto. Pensa comigo, lá em Paris, 1789, Revolução Francesa, né? Você tem aquela sangria desatada, destruição das tradições, demolição dos valores antigos. Qual que foi o resultado que era profetizado ali por Edmund Burke? Um ciclo de terror, uma ditadura, correto? Agora, se a gente olhar para a Inglaterra, para nossa Revolução Gloriosa, a Revolução Sem Sangue, ao invés de destruir, eles reformaram. Eles adaptaram as instituições, eles mantiveram o que era essencial. Qual que foi o resultado? Um século de estabilidade, um século de crescimento. Isso mostra com clareza que o caminho não é destruir para inovar, mas adaptar sem perder a essência. Eu vou repetir, não é destruir para inovar, mas o caminho é adaptar sem perder a essência que se tem por dentro. Então, o problema é que hoje a gente vai cair numa armadilha de achar que toda mudança significa arrancar as raízes. O problema é isso, mas sem raiz, a árvore ela não vai crescer, ela morre. É simples assim. É o que o Peirce mesmo explicou de uma maneira linda até. Todo signo ele só permanece vivo se ele continua gerando novas interpretações. Então, quando uma tradição ela para de dialogar com o presente, ela morre. E outro, qual que é o perigo disso? Você não sabe qual é a nova e completa reestruturação da sociedade. Por isso sempre foi uma utopia a questão do comunismo. Porque não funciona da maneira que se tem dentro das mentes, mas não é. Você desconsidera, como Roger Scruton dizia, a motivação humana. Então qual que é outro perigo, né? Que é o oposto? É tentar conservar de modo tão rígido
que a tradição ela vira uma peça de museu. Não tem, ela descola da vida real, do tecido social natural. Então, a resposta é encontrar um caminho que é anti-ideologia nesse sentido e, portanto, conservador. Ou seja, preservar a essência e renovar a forma. Então é exatamente isso que propõe o que a gente chama aqui, né, a partir dessa leitura que eu estou tendo, do método tríplice KPC, ou seja, Koestler, Peirce e o conservadorismo autêntico. Então primeiro a gente analisa a tradição nos seus 3 níveis, né, o ícone, o índice e o símbolo dentro da construção triádica do Peirce. Depois a gente aplica essa dissociação para conectar essa tradição a uma matriz contemporânea. E por fim a gente chega e cria novas formas de expressão. A gente mantém viva a raiz. E isso não é nostalgia, não é reacionário, não é ultrapassado e todo conservador é aquele que vive no museu. Nada disso. É a criação consciente. É o que o Thomas Eliot ele disse lá no The Wasteland. Ele misturou mitos antigos com uma linguagem moderna. Ele criou algo novo, sem trair a tradição. Leia Thomas Eliot. O Burke ele já defendia essas tradições, ele sabia que elas precisavam evoluir organicamente. Então é uma mudança lenta e gradual. Mudança, você muda, mas de acordo com o passo a passo que a sociedade precisa. E não da jeito que você quer. Destrói tudo, revoluciona tudo, tudo tá errado. Quando tudo tá errado, ou você é um gênio ou um louco, né? Assim que se tem a frase aí que se atribui a Einstein, não se sabe se é dele mesmo. Então, até a neurociência hoje vai confirmar. Então, esse processo de dissociação ativa, ela cria áreas do cérebro ligadas à criatividade e ao apego seguro ao mesmo tempo. Porque sem você ter a certeza lá da pirâmide de Maslow, das bases tudo fundamentadas, você está seguro daquilo que você está fazendo, você consegue pensar, você consegue inovar, você consegue criar. Você está preocupado em, pô, eu preciso primeiro matar essa dor que está me angustiando, depois eu vou pensar, né, em outros problemas. Preciso primeiro me preocupar com a segurança da minha família, com a minha segurança. Depois você vai pensar em como que eu resolvo o problema sei lá, da contaminação do solo. É assim que funciona. Esse é o dia a dia real. Então inovar com raízes é mais potente do que inovar quebrando tudo. Então se você quer aprender como aplicar isso na prática, eu estou cada vez mais próximo a desenvolver um curso de semiótica conservadora. É um curso completo aí que vai ensinar revitalização, tradições, projetos, valores. Deixa aí o seu comentário, né? Vamos fazer um processo de construção aqui coletivo, né? Como que você gostaria que de fato fosse e o que você gostaria que tivesse nesse curso, né? Então, por fim, é isso. O verdadeiro conservadorismo não é resistir à mudança, não é ser esse cara que todo mundo acha que um conservador é um reacionário, um retrógrado, um ultrapassado, é mudar da forma certa para preservar o que importa. É o que o Burke dizia, um estado que sem meios de mudança, ele é um estado sem meios de conservação. Então vale para estado, vale para tradição, vale para a vida. Então se esse conteúdo, se o que eu falei fez sentido para você, deixa o negocinho do joinha aí, precisa deixar like, porque é assim que vai fazer com que o casal cresça e eu continue aqui sem gravar vídeos uma vez por mês ou a cada 3 meses, tá bem? É isso. Espero que tenha sido útil para você. Um grande abraço e nos vemos numa próxima oportunidade.